Olá, sejam muito bem-vindos! Meu nome é Cleiton. Meu nome é Pedro. Meu nome é Lucas. E nós somos o podcast Bem-Viados. E pra quem tá chegando aqui agora, nós somos essas três gays bem viadinhas que falamos sobre assuntos diversos. Temos um episódio sobre maconha, outro sobre feitiçaria, bruxaria, Aqui como que é prostituição. E muitas coisas mais. Então, gente, quem tiver interesse nesses assuntos... É o próprio inferno nosso podcast. Quem quiser uma passagem de graça pro inferno, escuta o nosso podcast. Quem Concorda? quer saber de momento no fogo com a gente. Ai, gente. E é isso. E hoje a gente traz mais um tema muito polêmico. E, gente, a gente já tinha esse tema na pauta, a gente já ia falar sobre esse assunto, só que calhou de ter essa reviravolta nessa semana, que foi o céu ficando escuro. E aí as pessoas se perguntando por que isso estava acontecendo. Será que são os dementadores que estavam chegando? O povo falando que a gente estava em Stranger Things por conta do mundo invertido e tal. A Paulista ficou com o céu laranja, vermelho, muito bizarro. Sério? Aham, fizeram fotos. Eu só vi preto. Não, ficou uma cor assim super estranha Eu o sei céu. que teve lugar que caiu até fuligem, né? Choveu. Sério? E aí a chuva tava com Horrível, cheiro de gente. queimado. Caraca, nossa, que bizarro. Pesado, gente. Então, o nosso episódio não é sobre necessariamente o foco em desmatamento, né? A intenção era falar sobre veganismo, vegetarianismo, na verdade, porque o Pedro é vegetariano, o Lucas tá evitando comer carne. Tô naquelas, gente. Tô naquelas. E eu namoro um vegetariano. Já tô. Tô fazendo meu papel no mundo, gente. Namoro em vegetarianos. A solidão do vegetariano precisa ser discutida. E só que aí a gente estudando sobre esse tema pra falar pra vocês e tal, porque é realmente um tema muito complexo, porque envolve você mudar seus hábitos alimentares, envolve você incentivar o consumo de carne, o desmatamento, enfim. Aí uma coisa foi ligando a outra. E a gente estudando sobre esse tema, a gente viu que tem tudo a ver com o que aconteceu. Com o momento atual. Parece que não, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E aí agora a gente vai contar um pouquinho sobre cada um. Gente, eu fiquei tão chocado que eu fiz várias anotações. Porque, meu Deus, é muita coisa assim, ai. Acho que foi nossa maior pauta até agora. Sim, Nossa. porque, mano, é muito atual esse tema e muito importante, assim. A gente não tinha ideia, na verdade, que era tão foda quanto quando a gente teve a ideia de falar. Porque o começo a gente ia falar só sobre as experiências e tal, nossa visão sobre o assunto. Mas calhou de vir essa É que não tem onda como aí. não falar sobre. Né? Não tem como a gente não falar. Que já não é mais. É aquilo que a gente tava comentando, não é mais uma questão de, eu tenho dó dos animais. Blá, blá. Não. É questão de sobrevivência da nossa espécie, gente. Sim, não vamos fazer. De todas as espécies. Não de vamos todas. fazer a Anitta e se posicionar só daqui 3 meses. A gente vai se posicionar agora. E aí, pra começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência e visão. E depois a gente joga vai uns entrar fatos aí. bizarros que vocês vão Bizarros. ficar chocados. Pode começar, Pedro. Bom, eu sou vegetariano há 12 anos. E eu comecei porque minha prima virou. Não era nada muito... porque tem gente que vira vegetariano porque, sabe, tem dó dos animais. Ou sabe desse impacto da natureza que a gente vai discutir mais pra frente. Só que eu não, eu fui pela influência. Eu nunca curti muito carne. Desde pequeno, a minha mãe não conseguia me dar carne porque eu não gostava. E aí eu falei, só vai ser um caminho natural, né? E eu virei sem muita profundidade. Só que aí você começa... Você tem que ler quando você vira vegetariano, porque a sua alimentação muda completamente. E quando mais você lê, mais você vai vendo que o buraco é muito fundo. E aí eu comecei a sentir dó dos animais também. E aí nessa dó dos animais, lendo mais sobre, eu vi que virar vegana era inevitável.
E eu virei vegano por 4 anos, só que eu comecei a trabalhar. E esse mundo que a gente vive não é fácil Pra vegano, né? você virar vegano assim. Ainda mais daquela época, né? Que era. Sim, Anos não, atrás. não tinha as blogueiras veganas que hoje em dia tem. E hoje em dia tem muito mais produto vegano. Você vê que tem muito mais opções veganas e vegetarianas em restaurantes. Então as coisas estão mudando. E enfim, eu comecei a trabalhar e além disso fazer faculdade. E aí eu ficava morrendo de fome, passava o dia inteiro fora de casa, olhava tudo que tinha pra comer, não tinha nada sem. Era tudo com Livre de coisa produto animal, né? origem animal. E aí eu tive que. Eu tive não, né? Foi uma escolha. Hoje em dia eu vejo que foi uma escolha. Que, sei lá, eu podia deixar meu final de semana fazer marmitinhas veganas e tal. Mas não é fácil. E, enfim. Hoje eu sei que eu sou um vegetariano muito menos consciente do que eu já fui. Mas sigo aí, na luta. Eu sei que um dia eu tenho que voltar a virar vegano. Enfim, a minha história é um pouco parecida com a do Pedro, no sentido de que a minha alimentação sempre foi muito saudável, vamos dizer assim, por conta da minha mãe. Minha mãe sempre, na minha casa, sempre teve verduras e legumes, enfim, todo almoço, janta, sempre tem que ter alguma coisa assim, uma salada, alguma coisa que seja. Então a minha visão, assim, como posso dizer, meu paladar sempre foi muito pra esse lado. Então, eu amo. Gente, pode parecer loucura, mas eu amo jiló. Eu amo essas coisas doidas, assim. Eu que sou amo vegetariano, detesto Amo jiló. jiló, amo. Mas por quê? Porque desde cedo a minha mãe sempre, filho, prova isso daqui, prova. Nunca foi uma questão refrigerante mesmo, gente. Pode parecer doideira. Mas as pessoas que convivem comigo sabem, eu não sou uma pessoa de refrigerante, não bebo assim. Porque não foi. Não é porque eu sou consciente. Não, porque nunca fez parte da minha alimentação. Sempre foi suco natural ou água, sei lá. Nunca foi essas coisas mais industrializadas assim. Então, pra mim, a questão da carne só veio junto, foi um plus, porque eu já não consumia tanta carne assim. E aí tem uns 2017, 2 anos, que aí eu parei com carne branca e vermelha. Branca no sentido de porco e galinha e aves, enfim. E Porco carne vermelho. vermelha. Porém, eu ainda como peixe. Então, quando as pessoas falam assim, você é vegetariano? Eu falo, não, eu não sou vegetariano. Enfim, e pra mim sempre foi fácil por essa questão de que, desde pequena, minha alimentação sempre foi voltada mais assim pra uma coisa saudável, né? E aí, de 2 anos pra cá, em 2017, eu assisti um documentário que foi o que abriu minha cabeça nesse sentido. Que de início eu fui mais por dó. Que eu falei, que aí eu não lembro direito o nome do documentário. Se eu lembrar, enfim, gente, me perguntem na DM. Porque eu esqueci mesmo. Só que foi muito impactante, porque aí tinha a imagem da vaca indo pro abate. E aí, nesse documentário, fala de que os animais, né, vaca, quando eles estão indo pro abate, eles liberam uma toxina do medo. E essa toxina, ela impregna toda a carne. Então, além da gente estar comendo carne cheia de hormônio que eles colocam, né, nos animais, a gente tá comendo carne com esse tipo de hormônio que é tóxico pra gente. E aí ver aquela imagem da vaca com aquele olhar de perdida e aí chorando, gente, porque mostrava, assim, elas ouviam as outras serem mortas e aí elas ficavam com medo, porque, né, seres vivos. E aí aquilo eu falei, não, tem alguma coisa. Aquilo ali me deixou abalado. E aí tinha imagens delas penduradas, e enfim, era bem gráfico. Tanto que a gente tava até conversando aqui se é necessário, às vezes, colocar essas imagens. Ao meu ponto de vista, eu acho que quando não é uma coisa sensacionalista, é necessário. Porque, por exemplo, pra mim foi importante eu ter visto aquilo. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas sabem de onde vem a carne, porém elas preferem não ver exatamente por isso. Apaga a parte Isso. Mas é incentivado até pelo mercado, né? Tipo, você vê as propagandas, Não, a é vaca sempre felizinha, exatamente. A galinha feliz. Ai, gente, é Ai, horrível. super feliz. Então, a gente pensa, né, automático, que a carne vem dali. Aí vão abrir a geladeira ali do mercado e pronto, já tá pronto. A gente não vê o sofrimento processo que tem também. aquilo. E aí você vê o processo, você fica, putz, sabe? Aí 2 anos pra cá eu vi todas essas merdas, eu falei, cara, eu vou tentar diminuir. Porém, eu amo peixe, amo comida japonesa. E até hoje, eu sei que, é meio que hipocrisia, porém eu reduzi. Só que para algumas pessoas que
que ainda não entendem muito bem. Você é vegetariana? Fala, ai, tá, sou. Eu sei que as pessoas vão me crucificar, porque eu tenho consciência que eu não sou vegetariano. Só que pra algumas pessoas, já não consumir carne vermelha já significava eu não ser vegetariano, porque eu lembro muito disso. Ai, Quando eu virei você. também, Ai, tinha você muito não isso. come carne, então come presunto, come. Não, gente, é a mesma coisa. Então, pra muitas pessoas, você diminuir só a carne vermelha, você já é vegetariano. E não é bem assim. Enfim, aí eu reduzi meu consumo. E recentemente assistimos um documentário aqui que fala sobre a questão do peixe. E eu estou um pouco assim, com peso na consciência de novo agora. Mas enfim, essa é a minha história com a redução de carne. Aqueles, né? Oi, gente, tudo bem? Então, tipo, eu como carne porque eu mereço. Então, gente, a minha parte, né, dessa vida toda de vegetarianismo, porque, tipo, eu sou vegetariano tem 10 anos. Mentira. Eu sempre tive a visão superficial de vegetariano, né? Estereótipo de que aquelas são pessoas doidas, são pessoas que têm dinheiro, seja são normal, pessoas que aquelas pessoas que abraçam as árvores, pessoas doidas, sabe? Hippie, uma coisa assim. Que tem tempo de ficar. Comidinha da terra. Tem tempo de ficar indo aí protestar e tal. Assim, aquela visão que todo mundo tem. E na minha família, muito humilde, pra gente ter carne Era sinônimo de riqueza, de que estamos bem, de que chegamos lá, entendeu? Então é muito difícil, tá sendo muito difícil eu entender, né, que as minhas ações têm consequências, né? E então, tipo, desde pequeno, a gente é acostumado com arroz, feijão, ovo, salsicha, Um bife, carne saladinha, moída, talvez. comida processada, Salsicha. mini chicken, sei que lá, bababá, bababá. E aí, quando tinha carne, bife, patinho, nossa, meu Deus, tô comendo bife. Ai, meu Deus. Tanto que quando eu cresci, aí o povo falava, ai, amo bife com batata frita. Pra mim, e tipo, todo mundo era normal, todo mundo, nossa, bife com batata frita, gente, ama, meu prato favorito. E eu assim, como assim bife com batata frita? Porque não era uma coisa que era consumida sempre, né? E na minha família também nunca foi pra esse lado mais vegetal, né? De incluir vegetal. A minha avó trouxe uma comida do nordestino e tal, mas é uma coisa mais carregada. Pesada, né? É sempre misturado com carne, cozida. Então nunca foi uma coisa, tipo, tem que ter arroz, proteína, sei que lá, vegetal pra ajudar na digestão. Eu nunca vi o alimento como uma coisa de tipo, é pra me ajudar a viver e crescer e Era desenvolver. só pra matar a fome. Era pra resolver aquela fome momentânea. Então eu sempre cresci com essa coisa de, gente, vamos comer. Até hoje, na Mas verdade, a relação, né? acho que muitas pessoas têm essa relação também com a comida, De né? matar a fome naquele momento. Isso, não pra, eu vou me cuidar, como autocuidado, Sim. né? E aí, você vai virando adulto, você não tem tempo pra nada, você só quer. Ou quando eu era mais jovem, eu só vivia embalado, então, tipo, foda-se meu ambiente, comida, eu como qualquer coisa. E agora que eu tenho mais tempo pra pensar nisso, eu adulto cansado, o que for mais fácil, pizza, congelados, é o que é mais fácil. Então, você acaba cedendo muito pelo cansaço, comodismo, enfim. Então, pra mim, e aí quando eu comecei a namorar com o Pedro, todo mundo pergunta, mas como que vocês lidam com isso? Como que você não pensa em virar vegetariano? E pra mim era inconcebível essa ideia de eu virar vegetariano, porque, gente, eu amo carne, né? Aí eu passei a ter mais condições de comer carne quando eu quiser. Então, pra mim, tipo, tanto que meu sonho, eu falei pro Pedro, meu sonho era a gente ir numa churrascaria e eu me esbaldar na carne. Só que aí com essa tipo, Vocês nunca foram numa churrascaria? Já, a gente já foi, mas Mas era uma churrascaria. Não era tipo variedades de carne, era uma churrascaria simples, assim. Era só eu falar que eu era vegetariano que paravam de me servir. Não era nada muito problemático. Sim. Mas agora tem me despertado. Desde o vídeo da Paola, que a Paola fez com a Linda Quebrada e com a Jupe do bairro. Que aí ela fala que me bateu um estalo assim de tipo, porque a gente não vê a comida como algo que vai nutrir nosso cabelo, vai nutrir nossa unha, nosso corpo, né? A gente vê que tipo,
que vai matar minha fome agora, nesse momento? Ah, é um lanche, sendo que aquele lanche não tem nutriente nenhum, não tem nada que vai alimentar, só vai ser pra matar sua fome e acabou. Então, desde quando ela falou, e ela fala exatamente isso. Aí você fica tipo, nossa, é mesmo, eu não paro pra pensar que o que eu tô colocando na boca é uma coisa que vai me nutrir, Me deixar né? bonito. É. E Também. tem isso, né? Não é só questão de. Não tô sendo gordofóbico, eu acho, por falar isso. Mas tem isso de, tipo, o que você come. Quando você come muita besteira, essa pele fica mais oleosa, você fica com menos Não é disposição. questão de gordofobia, é questão de É saúde questão- mesmo, é, real, nutricional, fato, né? ciência. Então eu nunca parei pra pensar nessa possibilidade. Só que aí eu comecei a ver esse documentário, tem essa onda de Amazônia, não sei o que lá. Ontem eu já fui comer um peixe, eu já fiquei me sentindo mega estranho. E aí fiquei pensando, nossa, por que que a gente faz isso? A gente é tão condicionado a tudo. E aí entra naquela questão de tipo. A gente já tem tanto sofrimento, a gente tem que lidar com a gente ser gay, a gente tem que lidar com a gente ser negro, a gente tem que lidar com questões do trabalho, com questões de faculdade, com questões do Bolsonaro querendo matar as minorias. E aí a gente tem que sofrer. Que é uma questão de sofrimento, eu porque é gostaria- pra você se adaptar. Eu gostaria até de falar um pouco em questão a isso. Não querendo te cortar mais Não, rapidinho, pode. porque de início, gente, pra mim, que só diminuiu, né? Eu achei bastante coisa até, porque foi bem drástico. Tem pessoas que quando vão tentar entrar, começam assim, a segunda sem carne, não sei o que sem Aham. carne. Não, eu literalmente falei assim, eu vou parar menos peixe. Então eu cortei, pá. E é fato, eu senti, eu sou prova viva, realmente te dá uma coisa estranha no seu corpo. A primeira semana eu fiquei um pouco tonto, não sei porque se realmente pode ser só uma coisa psicológica. Eu tô vegetariano também. Pode ser. Meu corpo Reagiu de recebeu. uma forma diferente. Eu fiquei uma semana estranho, sim, não vou mentir. Fiquei meio fraco, fiquei com uma coisa estranha, só que aí vem. Não sei se pode ser psicológico, porque a gente tem muito também essa ideia. Ai, carne vai alimentar a gente vai ficar mais forte. Pode ser isso, realmente pode ter alguma. Mas enfim, gente, tô vivo até agora, meus exames estão ótimos, enfim. O que eu queria falar é isso, que pra adaptação foi muito complicado. Então eu cortei de uma vez, e aí eu lembro de um fato que era assim: chamei a Jamile, que é minha amiga, um beijo, Jamile, se você estiver ouvindo. Aí eu falei assim: vem aqui em casa, a gente assistiu um filme, não sei o que lá. Aí ela foi na minha casa e falei assim: vou comprar umas coisinhas pra gente comer. Aí eu fui no mercado e tal, comprei uns pães de frios, uns não sei o que, blá blá blá. Estava lá pleno comendo pão de frios, aí conversando, e de repente eu virei pra ela e falei. Aí ela, você não virou vegetariano, você tá diminuindo? Eu falei, sim. Mas tá comendo frios. Aí eu falei, putz. E só ali eu fui parar pra pensar que o pão de frios que tem presunto, Mortadela, queijo, mortadela, blá blá blá. Na verdade, é o resto da de máquina, né? bichos. E eu falei, putz, cara, ali eu tive a noção de que vai ser um pouco complicado, Lucas. Essa sua jornada aí vai ser complicada. Então, assim, as pessoas eu vejo também um pouco isso, círculos sociais. Aham. É um pouco difícil pra se adaptar. Porque você vai pro rolê, Mac, Burger King, hambúrguer. Você vai pra qualquer coisinha, tem. Nem que você é vegano, tem alguma coisa com leite, tem alguma coisa com queijo, sempre. Então, pra você já tá sendo complicadíssimo, né? Porque você tem essas questões. Imagina pras outras pessoas também, porque eu vejo muito isso, né? De início era assim: ele não come carne agora. Aham. Putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não come carne. E aí tratava como uma coisa. Eu falei, gente, é como arroz. Se tiver um arrozinho, feijão, uma saladinha, tá ótimo já. Enfim. Então a questão de adaptação é muito complicada de início. Não, pra quem total. tenta. Isso aí que você falou que as pessoas ficam desesperadas, porque o Pedro passa muito por isso nas festas, né? Tipo, a gente vai e tal, aí a gente vai pra algum churrasco, aí as pessoas ficam, nossa, mas por que Nossa, você não falou que ele era sim. vegetariano? O que ele vai comer agora? Só tem salada. Aí eu falo, ele É come isso arroz, mesmo. feijão e salada. Mas só isso. Não, eu faço qualquer outra coisa, um omeletinho, não sei o quê. Porque a ideia é inconcebível pra pessoa. É que não pode. Tem que ter uma proteína lá, ou a carne animal. Pra pessoa. Pra ser uma alimentação completa. É. Tanto que, ó, quando a gente tá comendo fora agora todo dia, né? Com o VR. Antes a gente levava marmita. E aí teve um dia que eu não peguei arroz, não peguei feijão, peguei salada e tipo. Quiche e tal. E eu fiquei, nossa, que transgressor eu tô sendo. Eu não tô comendo arroz, feijão e salada. Como assim? E a carne, né? Porque eu tinha pegado só salada e umas coisinhas a mais. Tinha carne também, mas não era Menor só. quantidade. Não era arroz, feijão, aquele principalzão. carnona. Então, e aí eu fiquei tipo, nossa, como eu tô sendo transgressor, não sei o quê.
E é isso, essa foi a minha experiência. E aí eu tô nesse processo ainda de aceitar ou não, porque de acordo com os documentários que a gente viu, eu comendo carne agora ou não, já tá tudo fudido mesmo. Spoiler! Mas assim, eu fico muito pensando nesse negócio de ter a consciência mesmo, né? De tipo, o que que você tá comendo. Porque, querendo ou não, gente, tudo que a gente vive é uma farsa, né? Tipo, é tudo pra você seguir um padrão de beleza, tudo pra você seguir um padrão de consumismo. Então, você tem que ir o tempo inteiro indo contra a máquina, né? E às vezes isso é muito cansativo, né? De tipo, você já tem que lutar tanto contra um monte de coisa, e aí você tem que mais. Então, por isso que eu acho que se rolar essa febre de vegetarianismo e tal, vai ser uma coisa bem difícil. O legal que eu tô vendo é que tem muita galera nova, né, Adepta, que tá né? pegando isso, esses jovens que. Porque, querendo ou não, gente, virou uma modinha ser de esquerda, se virou uma modinha ser. Ai, vamos. Ele não. Desconstruído, ele não. Ótimo, maravilha, não tô criticando. E isso é bom, porque, tipo. Ai, que vire mais modinha. É, né? Que porque vire mais. não é uma modinha que não vai acrescentar nada. A pessoa tá tendo consciência, né? Sim. Então, tipo, por mais que a pessoa fale, ele vira vegetariano só por modinha. Que bom, que bom. Ótimo. Porque ele não tá agredindo ninguém, não tá. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Teve umas coisas interessantes que os meninos falaram que eu acho que na minha experiência vegetariana é importante falar. Que, por exemplo, a adaptação. Por mais que o meu corpo tenha reagido mal no começo, antes eu ficava muito mais doente do que depois que eu virei vegetariano. Nos primeiros anos da minha adolescência, eu sempre ficava muito resfriado, tipo, forte mesmo, de ficar na cama sem conseguir fazer nada. E aí depois esses resfriados desapareceram. Eu fico doente no máximo uma vez por ano. Então é mais saudável, mas ao mesmo tempo eu quero ressaltar também que ser vegetariano não é sinônimo de saúde, porque fritura continua existindo, açúcar continua Queijo, existindo. derretido, pizza. Sim, então você pode ser vegetariano e não ter saúde. E ao mesmo tempo também quero ressaltar que saúde não tem nada a ver com peso, tá? Só pra falar um pouquinho mais da minha experiência no começo, que hoje em dia ninguém fica duvidando do meu vegetarianismo, pelo menos porque eu sou um pouco antissocial, né? Mas eu lembro que no começo, em almoço de família, todo mundo ficava me enchendo o saco. Porque ficava... Come uma carninha. Não, vai fazer come nada, isso aqui. não. Ai, por que você tá Sim. fazendo isso? Isso acontece Ou, tipo, mesmo. coisas que eu comia, que eu lembro que eu ia tomar sorvete, aí vinha alguém e falava, não, mas sorvete tem leite. Aí eu falava, mas eu sou ovo-lacto vegetariano, porque existem ramificações do vegetarianismo que eu vou falar também. E também eu lembro que eu gostava muito de patê, de atum. E aí eu lembro que eu vi uma vez no mercado que começaram a vender patê pronto, né? Aí eu falei, nossa, isso aqui deve ser bom. Só que eu já tinha virado vegetariano, aí me bateu o estalo, que eu falei, nossa, verdade, eu não posso comer isso. Eu não cheguei a comer. E indo pra esse papo de ramificações do vegetarianismo, tem vários. Por exemplo, eu sou ovo-lacto vegetariano. E isso quer dizer que a gente não come carne, mas a gente come derivados de animais, que são leite, ovo, mel, por incrível que pareça. Vegano não come, e eu como. E tem essa ramificação também dos veganos. Só que os veganos é uma coisa além. Eu era mais do que o que eu comia, era um estilo de vida mesmo, porque eu não usava nada que tivesse sido testado em animal. Roupa, por exemplo, couro, um vegano não pode usar, nem um vegetariano, né? Mas, enfim, um vegano se cobra mais sobre isso. E Tem mais a consciência, né? Tem, Porque o tipo boi, o produto inteiro, né? Porque a gente acha que boi corta só as picanhas, a parte E boa pronto. e joga o resto fora. Só que não. Só que não. O chifre é aproveitado para não sei o que, o Os tutano, ossos. não sei o que, o colágeno. Gente, se vocês não sabem, gelatina tem colágeno. Sim. Então se você paga de vegetariano e come gelatina, não façam isso. Tem que tomar cuidado também com o açúcar refinado, Ficamos porque chocados com esse dado.
Porque o açúcar refinado, Eles colocam bicho. eles refinam com osso Osso de do boi. Nossa! Existe outro processo hoje em dia pra refinar o açúcar, mas tem que. Não vem escrito na embalagem, É. né? Enfim, tem que tomar cuidado. E chiclete também é uma coisa que tem colágeno. Tem algumas marcas que não tem, mas a Ou maioria. seja, Trident paga nós. Analisando isso, a gente percebe que é meio difícil, né, ser vegano. Porém, como vimos, é meio que uma das únicas soluções. Sim. Aham. Não, e eu lembro que o meu primeiro ano como vegetariano eu passei temperando coisa com caldo quinor de galinha, caldo quinor de carne, que a gente nem imagina que pode ter coisa de animal ali naquele tabletinho, mas tem também. Enfim, é uma loucura você virar vegetariano e vegano, porque Você acaba lendo os rótulos que a gente nunca lê, né? Pessoas que compram, você Sim. não lê o que tem, quanto de sódio, quanto de coisa, mas aí você tem que ler porque obrigatoriamente, com certeza vai ter alguma coisinha de boi, de outro animal, né? Não, e hoje em dia eu não paro tanto no mercado pra ler os rótulos, porque Você já sabe. meio que eu já sei, né? Eu já tô acostumado a fazer compra, então eu já sei. Mas antes eu ficava parado no mercado lendo o rótulo que nem louco. Não, e uma coisa interessante também é que ao mesmo tempo que é difícil, tem coisa que é vegana que a gente nem imagina. Por exemplo, Nescau. Marcas, vocês não vão pagar a gente, mas eu vou divulgar vocês. Nescau não tem nada de origem animal. Tem chocolate. Só que aí você vai usar vai beber Não, café com leite. Mas né? será que dá pra fazer Nescau com leite de... Soja? Eu tomava. Ai, Eu que tomava. legal! Mas é bom? Era bom? Na verdade, foi muito doido quando eu parei de ser vegano, voltar a tomar leite, porque eu sentia muito nojo. Eu sentia que o leite de soja era o Mas adequado. É outro universo, né? Porque, tipo, esse negócio de leite dá pra você tirar de qualquer grão, assim, né? Tipo, Sim. amendoim, arroz, né? Aveia, É muito amêndoa, doido. castanha, dá pra... Coco, o leite de coco que é super normal Comum. na nossa Culinária. na nossa culinária, a gente nem É imagina que vegano. os veganos podem tomar. E, enfim, existem outros tipos também, só que não é tão famoso, tão falado quanto o vegano e o ovo-lacto vegetariano. Ah, e o ovo-lacto vegetariano dá pra você ser ovo vegetariano ou lacto vegetariano só. Escolher um dos dois. Tirar uma das coisas, não é exclusivamente ovo-lacto. Enfim, essas outras ramificações são, por exemplo, o frugivorismo, que... Nossa, eu vi recentemente isso, eu fiquei chocado! Sim, Chocado. porque eles acreditam que, por exemplo, um alface, ele não tá lá pra ser comido. Ele é uma coisa que cresce da terra pra natureza mesmo. Agora, os frutos já é um sinônimo, né? Os frutos são uma coisa que a natureza dá. E... por exemplo, eles consomem a fruta, mas não consomem a semente, que é o que vai voltar pra natureza e virar outra Gente, árvore. que doideira! É uma doideira. Eu vi uma reportagem desse povo na Record. Acho que alguém já deve ter escutado, também viu por lá, porque eu acho que foi onde que deu boom. E aí fizeram uma entrevista com um grupo, né? Gente, é muito louco. E assim, eles comem uma quantidade de fruta muito absurda, porque aí eles têm que matar a Tem fome, que né? sustentar, Tem né? que sustentar. E aí mostrava eles comendo. Eu ficava, gente. Mas tem receitas? Ou ele come só, tipo, fruta que nem doido? Não, tem receita. Tipo, tem uma receita que é famosinha até, que é... Mas eles comem só a fruta? Ou, tipo, usa Não, farinha? por usa- exemplo, vegetais. Abobrinha, que é a receita que eu vou falar, é um fruto. É doido imaginar que coisa que não é salgada é fruto. Não, Chuchu é sim, fruto. Mas eu tô falando, eles usam, tipo, farinha de trigo. Eu acho que sim, mas... Porque não é um fruto, É. né? Farinha não é fruto. Essa receita que eu vou falar se envolve até com outra dieta, que é a crudívora. Essa eu Que nunca ouvi falar. A crudívora, eles comem exclusivamente só Frutas. coisas de origem vegetal, só que eles não cozinham. Eles comem crua. E aí essa receita é um macarrão de abobrinha com pesto. E aí não é cozido. E tem se eu não me Como que engano... cozinha o macarrão? Não cozinha. Ele No cozinha cru? tipo No molho. no sal. Que é muito doido pensar que sal e ácidos cozinham.
Por exemplo, o ceviche, ele é uma coisa cozida, mas ele não é No ácido do no limão. fogo. Ele é cozido no ácido do limão e no sal. Então, o macarrão, ele é cozido E fica por causa do molinho? limão. Eu nunca comi, eu só vi receitas. O que? Do macarrão? Sim. Ah, tá pensando que era no ceviche fica. Ceviche eu já comi, gente. Então, é muito doido pensar nessas ramificações, É muito mas as doido, pessoas... é muito doido, só que é meio mais doido ainda de ver que tem uma briga, né, entre essa galera. Eu Tem. vejo que tem uma rivalidade, né? ver quem é mais vegetariano. Quem tá salvando mais o planeta? Mas será que eles têm essa Sabemos quem, consciência? mas eu acho. Será que eles têm? De, É, mas- tipo. Estamos fazendo por bem-estar, não é uma coisa de competição, de tipo. De ego. É. Porque eu acho muito Eu acho que é pesado uma quando coisa entra muito de ego. nisso. Eu também acho. Porque não, você acaba esquecendo do planeta, né? Você fica falando, porque eu Eu como mais sou saudável. mais. Eu sou mais do que você. Deixa eu Porque esse apontar aqui meu negócio das dedo. blogueiras, que a gente tava até comentando que é uma coisa boa delas terem incentivado o negócio de vegano, é mais por ser diferente, né? De, tipo, olha, gente, eu sigo essa dieta. E por conta de manter o Eu sou corpo, achar que tem um diferentona. corpo. Vai achar que vai ter um corpo magro, né? Vai ser saudável e tal. Né? Vai ser saudável, provavelmente vai ser Óbvio. saudável. Mas. Entra mais nessa questão Na de questão ego. de ego, exatamente, né? E isso atrapalha pra caramba, porque acaba fazendo o que eu acho? Acaba fazendo essa imagem que você As Negativa. tinha. pessoas de fora enxergam de forma negativa. Aham, Sim. pode crer. Eu acho que os veganos, eles têm muito mais razão do que eu, são muito mais conscientes Sim. do que eu, mas entre esses outros grupos, existe uma briga de ego mesmo. Mas, enfim, eu vou falar bastante hoje por causa da minha experiência. Agora falando sobre comida, que quando eu comecei a ser vegetariano, eu comia muito arroz, feijão e salada. Todo dia, era arroz, feijão e salada. Tanto que hoje em dia eu não aguento mais salada. Eu até como, acho gostosa, só que eu prefiro comer Legumes. outras coisas. E essas outras coisas são o quê? Vamos responder o que o vegetariano come. Existe muita coisa adaptada do que um onívoro come pra dieta vegetariana. Por exemplo, a carne de soja. E aí tem várias outras coisas feitas com soja. Salsicha, vegetal, carne vegetal. E eu acho até válido quando você come essas coisas. Tem uns restaurantes que a gente foi que servem essas coisas. Por exemplo, feijoada vegetariana, que você Linguiça, né? nem consegue diferenciar o que é. Linguiça, bacon, Aham. né? Gente, tem um restaurante na Augusta maravilhoso. Sim, a gente foi na Augusta mesmo. E tem o Pop Vegan Vegan. Food, que foi onde eu comemorei meu aniversário, que tem pizzas Legal. veganas. A gente comeu pizza calabresa e Que frango com catupiry. legal! Eu acho isso super legal, mas ao mesmo tempo eu acho que distancia também do alimento. Tem uma outra questão, porque assim, quando as pessoas elas vão atrás disso, elas estão indo atrás de uma coisa conhecida. Então, por exemplo, de frango. Por que o frango tem que se parecer com frango? Sim. Tem essa questão, eu já vi Mas você um não acha povo... que Eu acho aproxima legal. Pra pessoa tentar... introduzir? Pra pessoa Porque tentar... assim, muita gente vem comer aqui em casa, aí a gente faz um prato vegetariano e um prato com carne, né? E aí as pessoas sempre gostam mais do prato com vegetariano, porque é uma coisa nova, né? Diferente. E aí as pessoas descobrem que também É bom, boa. que também dá pra fazer outras Gente, coisas. coxinha de jaca, maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca consegui preparar a jaca direito, mas Menino, eu comi uma. eu comi É já uma coxinha de jaca. Maravilhoso, maravilhoso. E É bem- realmente, E aí aí você tem acaba- isso que parece frango. Mas aí você acaba se perguntando também, pra quem come muita carne como eu, fica se perguntando, porque a carne em si não tem muito gosto. É mais né? o tempero. É mais o tempero. tempero. Então você acaba tipo, nossa, tem gosto de frango isso aqui. Porque se você vê mesmo, se você for comer um frango cru, gente, não tem gosto de nada, tem gosto de sangue do animal, Ai, né? que horror. Não, mas é verdade. Tem gosto do osso do animal, tem gosto do. E o que faz ficar mais gostoso ainda É o tempero. é o tempero. Então, se você for parar pra pensar, a gente. Se você pegar um alimento que ele é neutro de sabor e jogar um E tempero... jogar o tempero vai ficar a mesma coisa. Tanto que o Pedro faz uma carne mexicana, aquela cotile, Sim. e ele faz com carne de soja, né? A texturada, né? Proteína texturizada de soja. Adoro, o aquela que nome parece, oficial. a que parece carne moída. É.
E fica igual a carne, Amo. fica igualzinho. É que a textura, né, é diferente. diferente. Você coloca Tem as shoyu um diferenças. pouquinho pra ficar... Às vezes, não sempre. E todo mundo que come, gente, fica, nossa, horrorizado. Falando, nossa. Então eu acho que é aquela coisa do preconceito que a gente falou, né? Tipo, de colocar numa caixinha. Por enquanto, é necessário ter Se esses aproximar, alimentos, que parece. Porque, tipo, esse pop vegan mesmo, além de ser barato, muita gente que Dizem não é que é. vegetariana provavelmente come Gente, eu lá. preciso ir lá. É Eu preciso ir lá, maravilhoso. todo Dia mundo de fala. semana é 10 conto buffet. Se você leva sua marmita, você paga R$10. Se você come lá é outro preço. Mas segunda-feira, que é o. Como assim leva a o marmita? dia- Tipo, se você leva um potezinho pra não comer lá, que aí não fica fazendo Ah, volume você no restaurante, pega né? e leva embora. Leva, aí você paga R$10. Que O pessoal que trabalha na foda! Paulista, indicamos. Que legal, gente. Uhum. E segunda, que é o dia oficial sem carne, né? É um dia mundial de incentivo a não comer carne. É sempre R$10. Não importa se você Vai levar comer marmita ou lá não. Gente, que maravilhoso. Sim. Você ouviu o restaurante? Patrocina, gente. Vixe, hoje a gente vai divulgar muita coisa. Mas que legal, gente. Uhum. Mas enfim, eu gosto de fazer, por exemplo, carne de soja por praticidade. Porque é só você hidratar a carne. Tempera. É bem prático. É. E também comer essas coisas eu acho válido, que nem eu falei, eu gosto. Mas no dia a dia eu acho que é muito mais válido você comer os vegetais. Porque tem um contato a mais, não é tão industrializado, Ai, né? totalmente. Rapidinho, eu acho que também o meu consumo de carne, quando eu diminuí, me fez eu ter esse contato mais próximo, assim, com o alimento, que eu não tinha, porque eu pegava as coisas prontas e, enfim. Então eu tive que aprender a cozinhar coisas diferentes. Porque, por exemplo, por mais que minha mãe ela seja natureba e tal, ainda ela come carne, e, enfim, minha família ainda restante come carne. E aí eu tive que aprender. Tipo, o que eu vou fazer de diferente? Porque comer isso todo Se eu dia. cozinho hoje em dia é porque eu virei vegetariano. Porque eu Total. não teria aprendido a cozinhar. Há muitas coisas, eu também. Eu aprendi a cozinhar por causa disso. Eu não queria obrigar a minha mãe a cozinhar coisas diferentes. Então eu Exato. mesmo ia lá e fazia. e aprendia. Sim, isso aconteceu muito comigo também. Comigo também. Mas o Cleiton aprendeu a cozinhar bastante quando ele começou a namorar comigo. Sim. E outra coisa também que eu queria falar de alimentação é: conheçam cogumelos. Pelo amor de Deus, gente, cogumelo é maravilhoso e não é carne, é fungo, Dá né? uma brisa ótima. Faz um chazinho, Brincadeira. gente. Você fica se debatendo. Não, tipo cogumelo alimentício mesmo. Shimeji, shiitake, cogumelo Paris. Eles são muito saborosos. E caros, infelizmente. É muito caro. Mas eu acho que é caro porque ainda não é comum. É. Porque quando a gente viajou pro Chile, a gente encontrava cogumelo Paris em todo o mercado. E não era tão caro, E assim. eram tipo R$5 a bandeja. E aqui quanto que é? É bem Então, mais quando caro. tá a promoção é R$5. R$6, mas é difícil encontrar. Até na Liberdade, se você vai comprar, que é mais normal na cozinha oriental, é meio caro. Mas não é impossível, né? Pra quem paga 50 pau no salmão. Sim. Não, gasta muito com carne. Exatamente. Isso que eu tinha que falar também sobre a cozinha vegetariana. Às vezes, se você não vai nessa... Tem gente que pensa que é caro, nessa né? via dos produtos adaptados, dos onívoros, é muito mais barato. Por exemplo, uma coisa do Pedro, que não é mais tão consciente, é que eu faço mercado. Então eu compro a carne do Cleiton. E aí eu vejo o preço da carne, por exemplo, contra filé. Gente, meio quilo daquilo é um absurdo. E não rende tanto. Agora, se você compra um vegetal, rende pra caramba e Semana é barato. toda. É super Dependendo. barato. Mas, enfim, conheçam cogumelo, porque é super saboroso, dá pra substituir por carne em vários casos, sem distanciar, que nem eu falei, não é uma coisa super industrializada e atrai pra caramba. Se vocês forem em restaurante japonês, com certeza vocês já comeram o shimeji, que é uma delícia. Amo. Já dizia doutor Iraci, cogumelo do sol. Ridículo.
Vamos entrar agora Pra parte pesadona, Vamos pra gente. militância. Gente, não quero que isso vire gatilhos. Então, é que a gente viu umas notícias aí, uns documentários e pesado, né? É porque foi assim, a gente somos igual a vocês. Desinformados, porque a indústria, né, não quer que a gente fique informado e não quer que a gente... Tanto que o capitalismo não quer que a gente se informe pra gente não se rebelar contra ele. Por que né? das queimadas, galera? Exatamente, porque teve essas queimadas aí as pessoas, e a gente leigo pensou, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Pra fazer móveis, pra usar árvore, pra usar as plantas, pra usar não sei o quê. E aí a gente vai pesquisar sobre pra que era, né, essas queimadas. Além de ser uma disputa de território indígena lá, né, porque tem os indígenas, né, tem os territórios deles e tal. E aí que é as pessoas que estão mais sofrendo com isso tudo, porque estão perdendo território, estão perdendo alimento, estão perdendo gente, né, porque pessoas estão morrendo. A gente vai pesquisar e é por conta do agronegócio, né, que agropecuário, que eles precisam de espaço e solo para ter espaço para cuidar das vacas e dos animais, para plantar grãos de soja, que Pra é alimentar uma das esses maiores animais. exportações do Brasil, que é a carne e a soja. E, gente, a gente não pensa... Quando a gente pensa na picanha, a gente não pensa que esse boi que tá na nossa mesa é um boi que precisou comer, que precisou cagar, que precisou beber água, que precisou crescer. Precisou de espaço. Que precisou de espaço. Então pensa, gente, um boi, o tanto de espaço, o tanto de água, o tanto de comida que ele precisa pra ele sobreviver sozinho. Aí pensa isso multiplicado por 1 milhão, porque pensa o tanto de... A gente é o maior exportador de carne do mundo. Então pensa o tanto de espaço, o tanto de água Que poderem para as outras pessoas. Eu tenho um dado aqui que a pecuária consome 1/3 de toda a água do mundo. E temos 4 bilhões de pessoas que elas ficam sem beber água, elas não têm recursos de água. E só a pecuária é 1/3. Então imagina quanta quantidade de água é só para esse negócio. Quando a gente fica se sentindo culpado por, às vezes, tomar um banho mais longo, lavar um pouco mais de roupa na semana. Exatamente. E a pecuária tá aí consumindo muito mais, É isso né? que a gente tava conversando também, gente. Que assim, maravilhoso a gente reduzir o tempo de banho, a gente fechar a torneira pra andar de bicicleta pra não emitir separar gases. o lixo. Blá, blá. Só que, meus amores, isso não é suficiente. Porque o gasto que por exemplo, vamos colocar automóveis e fábricas, o que eles poluem pro meio Poluem ambiente e gastam, né? não é comparado com a agropecuária, o que eles fazem. Então, tipo assim, só para o gasto todo de automóvel, blá blá blá, não é nem metade do que se gasta com a pecuária, que eles gastam muito mais água e alimento. Emitem muito mais. Emitem muito. A emissão de gases pelo que eu pesquisei, não é tão diferente, né? Mas ainda assim é muito alta. Tá poluindo muito. Tá fazendo o nosso planeta sofrer, né? Porque causa o efeito estufa. Então, mas aí tem aquele lance lá do cocô da vaca e do peido da vaca ter Também. mais gases poluentes do que os carros, né? No caso. Então, tipo... Porque, gente, é coisa que a gente não pensa. Eu não pensava nisso. Pra mim, tipo, a vaca, foda-se a vaca onde ela vive, onde que ela vem. E o cocô da vaca libera... Como que é o... Metano. Gás metano, que tipo Que fode é mais prejudicial muito do que o carbono. do que o carro libera. do gás Fode carbono. muito mais. Aí você pensa, a quantidade de vaca que tem, a quantidade de vaca que tá cagando aí. E realmente, gente, fudendo com o meio ambiente. Total. E aí a gente viu esse documentário que, gente, é o que a gente recomenda, porque vai mostrar exatamente os números. A gente não vai falar aqui porque a gente não anotou e são milhares de números, são milhares de comparação. E é comparando apenas os Estados Unidos. Então pensa, se os Estados Unidos, que não é o maior exportador de carne, imagina Já no gasta Brasil. muito. Já gasta um Ele absurdo. Tem um dado de água que, assim, a população normal, né, de pessoas gastam tanto. E aí o gasto de água só pra eles é assim, o gráfico sobe lá em cima. Bilhões a litros. mais. Bilhões de litros a mais.
Não, e tem um outro documentário. O documentário que a gente tá falando sobre os Estados Unidos especificamente é o Cowspiracy. Só que tem um outro documentário que saiu ano passado, feito no Brasil mesmo, que se chama Sob a Pata do Boi. A gente não conseguiu assistir porque é um documentário pago, mas a gente leu um texto mega interessante sobre ele. E ele atribui 80% do desmatamento da Amazônia à pecuária. E então é um absurdo. Foi isso que o Clayton falou. A gente pensa no desmatamento da Amazônia, a gente pensa que a madeira vai pra móvel e tal. Só que não, porque eles estão queimando, então eles não vão usar essa madeira. É descartado. É descartado. E fora que, se você parar pra pensar, hoje em dia os móveis não são feitos de madeira pura. É MDF, que não é a madeira Quando mesmo. são mega, mega caro, né? Tipo, Aham. uma madeira mesa de madeira maciça é 10 mil pra cima, né? Então, tipo, Sim. armário também de guarda-roupa é um absurdo de caro quando é de árvore mesmo, né? Então não é uma coisa que é comercializada a rodo, né? Não, e o interessante desse documentário também foi que eu não tava sabendo, eu fiquei um pouco chocado, de que algumas pessoas, algumas organizações ambientalistas, elas meio Grandes. que grandes, né? Se você souber daquela que para a gente na rua, gente, é essa mesma. Elas estão meio que cagando pra essa Elas questão. são coniventes. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido, né? Então é muito complicado quando no documentário Os maiores doadores, né, são essas empresas, né, de agronegócio que doam Pra essas grandes, organizações. organizações pra isentar de tipo, olha, a gente tá tirando aqui, mas a gente doa pra uma organização Sim, que porque cuida eles falaram, porque eles justamente eles dão muito embasamento nesse discurso de tipo assim, você sozinho você vai conseguir mudar. Aham. Vamos parar, tira a luz, toma o seu banhinho de 15 minutos. É. E eles não falam tipo assim, cara, no documentário o cara até fala que o banho dele que ele diminuiu em 15 minutos, se ele parar de comer um hambúrguer, significa 2 meses que ele economizou de água. Um único hambúrguer que ele parou de comer. Então, assim, o documentário, ele não é focado na questão de veganismo nem vegetarianismo. É mais no ambiente, no consumo de que, tipo assim, se a gente não rever, o planeta vai acabar, vai se esgotar os recursos naturais e nós vamos parar de existir. Ele até fala isso, que a gente tá próximo da extinção que aconteceu na época dos dinossauros. Sim, a gente tá vivenciando a extinção do ser humano e dos animais da mesma forma. Então, assim, ele não fala assim, você tem que ser vegano, você tem que ser Ele vegetariano. mostra os dados e você tira as A conclusão. né? Só que você fala assim, cara, um hambúrguer que eu paro de comer, eu já economizo muito mais água do que se eu fosse, eu vou aqui economizar 15 minutos de banho. Sabe? Sim. E tudo isso por conta de dinheiro, né? Sim. Eles não estão pensando nas próximas gerações e no que o mundo tem que sobreviver. Não, eles estão pensando no dinheiro imediato. Gente, e assim, está mais próximo do que todo mundo imagina. Se você é aqui de São Paulo, como o Clayton falou, né, anteriormente, gente, o que foi aquele dia que virou noite? Aquilo foi bizarro. O planeta tá tipo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, sabe? Lá na Amsterdã teve aquela placa. Então, assim, o mundo inteiro está vendo as coisas que estão acontecendo. Enquanto isso, a gente aqui no Brasil vivendo esse negacionismo, né? E não é de agora. A gente viu E tem pessoas, né, que tentam lutar contra isso, mostra no documentário, até que porque algumas pessoas elas buscam se isentar. Por quê? Pessoas morrem, né? Morrem quando abrem a boca e tentam bater de frente com essas pessoas grandes, que a bancada ruralista no Brasil é enorme e é muito forte. Inclusive, a gente acabou de ver um vídeo, a gente ficou chocado. As pessoas falam muito da Luísa Mel, que ela é uma ativista de telão, blá blá blá. Só que, mano, a gente viu um vídeo dela, que ela tava lá em Brasília, Ela dá a cara a peitando os tapa. caras. E os caras vaquejada, zoando. né? Se você puder ter a oportunidade de assistir, assista. Eu achei pesadíssimo. Porque ela fica o tempo todo, tipo, tentando falar, os caras calando a boca dela, literalmente. Desligando o microfone. Desligando o microfone toda hora. E ela chega um momento que ela. E ela fala isso, né? Ela fala assim: vocês não querem saber a verdade. Que a verdade é que vocês estão causando, além de sofrimento pros animais, ou pro meio ambiente todo. Sim. E aí os deputados se calam porque quem financia As campanhas, as campanhas políticas deles são essas grandes empresas que incentivam o um negócio, ciclo. gente.
E não é só a empresa final, né? Que, tipo, a empresa que vai lá e cuida dos boi e desmata. Tem as empresas que financiam isso, porque a empresa não vai fazer isso sozinha. Então tem bancos, muitos bancos que, que financia. Não sei se você já viu um projeto, agronegócio, Banco X agronegócio. Não é porque eles estão incentivando, dando investimento para essas empresas, porque eles acham que essas empresas cuidam do solo e das plantações. É porque sabe que essas empresas exploram o animal e fora nisso tudo que a gente não problematizou, mas tem o trabalho das pessoas que trabalham nisso, né? Porque pensa o tanto de pessoas que não é necessário pra cuidar de tudo isso de boi, pra alimentar tudo isso de boi, pra, né? Que também as pessoas estão vivendo daquilo, né? E aí, o que você faz quando... Se você tira essas empresas, o que faz com essas pessoas, né? Sim, e as leis, né, elas foram favorecidas também, tipo... Esse ano mais ainda, mais né? ainda, gente, mais ainda. E nesse texto que o Pedro falou, do documentário que a gente não conseguiu assistir, tem um trecho lá que eu fiquei chocado, de que os fazendeiros, eles eram incentivados a fazer o desmatamento, e aí eles contratavam pessoas, assim, nível escravidão. E aí tem uma parte lá... Contratavam entre aspas, Contratavam né? entre aspas, né? Porque não deixava essas pessoas sair, e ainda um dos fazendeiros falou assim, a gente dá cachaça pra eles, e eles continuam desmatando aí pra gente. Eu fiquei chocado. A condição é que essa parte, esse trecho é de 94, então é 25 anos atrás. Eles não queimavam a Amazônia, mas eles usavam o método de cortar a árvore mesmo. E quando você extermina a Amazônia, você não... tá tirando várias coisas do mundo. Porque a Amazônia, ela é responsável por 20% do ar do mundo, do oxigênio do mundo. E fora que não é só isso, tem animais lá, tem plantas específicas lá, então tá exterminando tudo isso, você tá mudando todo o ecossistema. Fora que tem um estudo que fala que o solo da Amazônia não é um solo bom, que você coloca lá, planta qualquer coisa, qualquer hora, né? É um solo que, tipo, é improdutivo. Então, se você tira uma vez, não vai sair nunca mais igual. Gente, que pesado. O que fertiliza o solo é exatamente a decomposição da própria árvore, né? Tipo, elas os frutos se alimentam delas mesmas. Então, é um Se caminho acabou, sem acabou. volta. E eu acho mais interessante que eu vou trazer outro dado que as pessoas falam, não quero falar, aliás, eu não queria mais, gente, incontestável não falar desse homem nojento que é o nosso presidente. As pessoas falam, ai, mas a culpa não é dele, dos outros governos. Também gente, tinha desmatamento. Só que o vai PT isentar não os fez outros. nada. Exatamente. Obviamente não fez nada, porque não é um dado de agora, são anos e exatamente. anos de Só que desmatamento. assim, tem um dado aqui, no período da eleição, já tinha as pessoas falando assim, ai, porque agora tá na moda, né? Falar, acho que realmente o Bolsonaro, ele tá governando pra ele mesmo, a família dele. Ai, que pena. Saiu até uma notícia na Isto É, se eu não me engano, que era... que ele tinha tudo para dar certo. Gente, tudo o quê? Desde o início, esse homem já demonstrou. Pros empresários? Exatamente. Logo no assumir a posse, no 1º de janeiro, uma das primeiras medidas do Bolsonaro como presidente foi esvaziar a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional dos Índios, e entregar a demarcação de terras indígenas para os ruralistas. E, além disso, foram liberados 150 novos agrotóxicos, né, pra gente, galera. E essa lista ainda inclui 16 produtos classificados com um grau de risco toxicológico dos mais piores, assim, dos mais elevados, que é proibido em diversos outros países, né? Então, assim, além que ele demitiu, né, o diretor do INPE, porque ele estava divulgando dados falsos do desmatamento, né? Sendo que a NASA, meus amores, divulgou fotos de satélites... NASA comunista. Comunista, né? Não, mas a Terra é plana, gente. A Terra é plana. Gente, a Terra é plana. Os bolsominions são seres superiores, né? Formados no YouTube. Nossa, é formado no YouTube. Eles são mais do que a NASA, mais do que do que a ciência, né? E a NASA mostrou, né, nessa semana, fotos da fumaça, assim, né? Vindo pra aqui, pro sul da gente, né? Pro sudeste. Enfim, loucura. E desde o início teve várias declarações, esse homem nojento. Fora que
A gente pode falar que os outros governos também não fizeram nada pra impedir, mas desde que o Bolsonaro entrou, não desde que o Bolsonaro entrou, mas do período de um ano pra cá, a gente já tá no 8º mês do ano, aumentou 15% o desmatamento. Então é muita coisa. E as pessoas falam assim, né, que ele não é culpado, não sei o quê. Desde o início tinha declarações. Então teve uma notícia aqui do plano de governo. Desde o início do governo Bolsonaro, ele tinha propostas divergentes, né, ao concorrente dele, que era o Haddad, sobre o meio ambiente. O Bolsonaro disse que acabaria com o Ministério da Agricultura e ele pretendia ainda facilitar as licenças ambientais e limitar sobre propriedade privada, né? Já o Fernando Haddad, ele tinha uma postura diferente, né, no período da eleição, que era do controle de desmatamento com propostas de zerá-lo até 2022. O candidato também se propôs a investir partes das reservas cambiais do governo em fontes de energia alternativas e oferecer isenção fiscal para investimentos verdes. Então, assim, quando uma pessoa chega e fala, fulano de tal, eu não sabia. Sim, sabia, isso daqui é uma notícia do período das eleições. Vocês não adoravam mandar o plano de governo pra gente no WhatsApp, falando, olha como o Bolsonaro quer, olha o que o Haddad quer que faça. Então vocês sabiam o plano de governo deles, né? Sim. Isso é muito pesado, não porque... que tenha bolsominions escutando a gente. Duvido que tenham, né? Duvido que tenham. Meio pesado, né? Mas a gente ficou devastado sabendo dessas coisas, só que eu acho que a gente não pode perder a esperança. Porque se a gente perder a esperança, a gente para de fazer as coisas pra mudar o planeta. Então, eu encontrei um dado que... uma pesquisa do ano passado que mostrava que de 2012 para 2018 o número de vegetarianos dobrou praticamente. Em 2012 eram 15 milhões de vegetarianos no Brasil e hoje em dia são 29 milhões. E nesse documentário que a gente estava comentando, o Cowspiracy, mostra que o que um vegano consome do meio ambiente, um vegetariano precisa 3 vezes mais e um onívoro precisa 18 vezes mais do que um vegano. Então já é uma mega mudança e a gente tem que continuar por esse caminho. Não, isso é uma coisa que a gente não falou, que é sobre a fome no mundo, né? Porque nesse documentário que a gente assistiu do Cowspiracy, ele mostra falando que, tipo, a soja que é produzida e os animais que são produzidos, ele dá pra alimentar todo mundo que tá morrendo de fome no mundo inteiro, se você distribuir. E os principais países que têm a fome, têm a miséria, eles são os maiores produtores de soja e carne. E... Que louco. É usado pra abastecer quem tem dinheiro. É isso que eu falei da água, não. São 4 bilhões então quer dizer pessoas. que, tipo, os animais, porco e gado, eles comem mais do que pessoas que estão morrendo de fome. Então, pra quem não quer parar de comer carne porque por dó dos animais, ou porque acha que não vai desmatar... É além, né? É além, porque, tipo, você tá... que os animais, eles estão sendo produzidos pra isso, exatamente, né? Eles não vão deixar de existir porque... Ou eles vão continuar existindo lá sem a gente comer. Eles são um produto. A reprodução desses animais é feita especificamente para alimentação. No céu tipo o boi e a vaca que se encontram, tem um dente e tem um bezerrinho. E tem o bezerrinho natural. É uma coisa que é toda incentivada. Porque a inseminação artificial enfia o braço lá dentro. Enfim. É bizarro. É bizarro. Então, e fora também que a gente não falou da indústria de laticínios. Laticínios? Sim. Que também é uma outra exploração, é outro universo também paralelo. Eu vi um vídeo também, impressionante, de que, na verdade, o leite que a gente toma, gente, ele não era pra ser branquinho. Era pra ser, inclusive, vermelho, porque as vacas, elas sofrem ali nas tetas delas, né? Tipo, e aí sangra, e aí o leite que vem inflama, também. E aí o leite, ele vem rosado,
inflamado por isso, porque é sangue Mas eles da colocam vaca. várias coisas de como é que é? Anti-inflamatório, antibactericida Eles no colocam vários leite. produtos Pra limpar tirar aquilo. toda a coisa da vaca, porque vem cheio de coisa, gente. É um ser vivo, né? Que não é natural, que tem né? inflamações, tem doenças, ela tem. fica grávida o ano inteiro pra dar leite. Porque Sim. ela só vai produzir É bizarro. leite nesse período que ela tá gerando a vida, né, nela. E os bezerrinhos ficam com a mãe só 2 meses. Não, ou 2 meses ou 2 dias agora, não sei agora. Acho que Porque são eles, inclusive, usam o bezerrinho pra fazer o. Baby beef. baby beef, gente. Que é outro Ai, processo. Ai, que horror. ai Gabi, pera. Processo bizarro. Então É. eu consumo leite e ovo com culpa, porque eu sei que eu continuo explorando animais pra isso. Mas enfim, voltando no assunto que eu falei sobre o número de vegetarianos tá crescendo, eu acho importante ressaltar também isso que o Lucas falou. Foram liberados muitos agrotóxicos, então isso não quer dizer que a dieta vegetariana vai salvar o mundo. Tem muito mais coisa pra fazer pra salvar o mundo, porque os agrotóxicos eles não fazem bem nem pra gente e nem pra terra que eles estão sendo plantados. Então a gente precisa ficar atento nisso também. A gente tem que fazer pressão pra mudar isso. Gente, quer solucionar o problema? Pega a enxada, pega a foice e vamos lutar contra o capitalismo. Porque, querendo ou não, isso tudo acontece por conta de vamos vender mais, pra Sim, se até o consumir Green. mais, pra... Ai, meu Deus. Se até Quem vai ver o documentário sabe. se até essa organização aí, ela é super Cedeu, nisso, né? cedeu pro capitalismo. Então, assim, outra coisa também que eu queria colocar, né? Que não querendo defender quem come carnes, mas assim, só tá esse movimento todo exacerbado de criar animais massivamente, e matar e vender, porque as pessoas comem carne. Consomem, Se as né? pessoas comerem soja, por exemplo, óbvio que o impacto na natureza, gente, é 1000 vezes menor, porque soja não vive, não caga, não faz um monte de coisa, né? Mas o erro disso tudo é o capitalismo, porque eles vão inventar outras coisas. Eles vão fazer alface alterado. Modificada. Porque todo mundo Fazendo. já estão fazendo. Então, tipo, não é só você... Rapidinho, não querendo cortar o assunto sério, mas eu fiquei chocado quando eu descobri que tem melancia que não tem mais semente. Semente, Gente, que Alteraram. bizarro! Não, tem um estudo que mostra, tipo, as frutas como era, tipo, 50 anos atrás e as frutas agora. E aí você vê, tipo, totalmente diferente, gente. As frutas, assim, porque foi geneticamente alterada pra ficar mais doce. Lembrando Ficar a também. uva, ficar sem caroço. A gente que vive na cidade, a gente não tem tanta essa consciência, mas tem frutas e vegetais de época. E a gente Tem fruta que é ano todo. A gente tem disponível isso o ano inteiro. Às vezes Exatamente. morango o ano inteiro. Isso não é normal. E isso é porque eles enfiam um monte de substância para o morango continuar crescendo o ano inteiro. Vocês acham que é só que eles manipulam a estufinha lá pra gerar o ano inteiro? Não, eles enfiam coisa no morango. O morango é o que mais tem, eu acho, né? Tem estudo que Tomate é o que também. mais tem coisa adulterada. Tomate Pra ficar também. mais docinho, pra ficar maior. Gente, você já viu o tamanho do morango? O morango que quando você planta em casa é desse Pequenininho. tamanho. Maçã Agora também. você vai ver um morango, parece uma espinha enorme. Parece um a negócio Graciane Barbosa. Um beijo, Graciane, te amamos. Não te criticamos, Graciane. E lembrando que essas plantações todas de soja, pra enfatizar, elas não estão lá pra alimentar um vegetariano. Por exemplo, Só a assim, gente 1% só, né? é muito pouco, não sei o dado exato, mas a maior parte é pra fazer ração pra esses animais que vão virar alimento. Ah, e outra coisa que a gente esqueceu de falar também é o lado do peixe. Porque, Nossa, gente, é verdade. esse documentário mostra uma coisa que é assim. Ok, que vocês vão falar, mas esse documentário pode ser falso, eles estão manipulando, não sei o quê. Então, uma coisa também que eu precisava falar é que existem contestações aos dados desse documentário, mas são só sobre
a emissão de gás da pecuária. Ah, e sim. é a única coisa que Que ainda não contestaram. tem. Agora, a água que essa indústria consome, enfim, Os outros É tudo problemas. fato tudo comprovado. fato. E aí, nesse documentário, mostra que, tipo, a pesca predatória, que é o que a gente consome, né? Incentiva a consumir, ela. Tipo, quando eles colocam lá a rede para pegar os peixes, não pega só peixe. Pega o tubarão, pega a baleia, pega não sei o quê. Pega metade Golfinho. da vida marítima E e é aí depois é descartado. descartado fora, porque você não utiliza coisa da baleia, você não utiliza coisa do tubarão. Então, lá nos Estados Unidos tinha um negócio lá das barbatanas do tubarão, lá que era um prato que eles gostavam e tal, e eles fizeram uma campanha para acabar. Sendo que uma pessoa que consome isso não é nem um terço do que o desperdício que é feito, né? Então, tipo, aí o povo fala, vamos comer peixe, porque peixe não tem sentimentos, não tem não sei o que lá, não é igual animal. Todos os animais têm sistema nervoso, então eles sofrem, gente. Sim. E tanto que nesse documentário mostra um monte de sangue, né? É pesado essa parte. A parte do peixe lá. Não é nada sensacionalista, assim, né? Tipo, o peixe sofrendo, se debatendo, né? Mas é que você vê, você fica pensando. Chocado. E aí você não pensa também, né? Que você tá tirando. E aí também mostra nesse documentário que em um ano consumiu não sei quantos bilhões de peixe que foi tirado do mar. E no próximo ano não dá tempo disso tudo se repor pra atingir. Basta aquele Pra ecossistema. atingir. porque- Então é coisas irrecuperáveis. Você tira uma vida lá marítima, Não dá nem o tempo ecossistema. dele reproduzir de Não, novo. e aí, tipo, o ecossistema que é tudo ligado, tipo, essa cadeia alimentar, que tubarão come não sei o quê, que não sei o que come não sei o quê, que come as algas, não sei o quê. Fica tudo devastado, porque aí a alga não tem quem comer ela, aí quebra toda a cadeia. A natureza é uma coisa muito perfeitinha, É né? cíclica, né? E essa indústria, ela acaba com a natureza, acaba com o planeta Terra. E essas informações é tudo de empresas grandes de preservação florestal, Que ninguém foi preservação demitido, né? marítima. Então não é coisa que a gente tá inventando, coisa sensacionalista, ou que a gente recebeu no zap da avó. É coisa que mostra o próprio CEO das empresas falando isso, que é realmente assim. E ativistas, né, que cuidam do meio ambiente. E é muito doido, porque é o que eu falei, esse estereótipo, né? Você vê ativista do meio ambiente, de animais. Primeiro, de animais, você só fala que você só acha que cuida de cachorro, igual a Luísa Mel. Você acha que ela só Sim. salva cachorro, que ela é a louca dos cachorros, que não sei o quê. Sendo que não, vai além. Se Vai você além, cuida é de um verdade. cachorro, você tem que se preocupar com o boi que tá lá sendo violentado nos rodeios, você tem que pensar na galinha, nas granjas, você tem que pensar em tudo. Em todo o ciclo de animal. Porque você não gosta. Ou você só gosta de cachorro e animal doméstico, ou você não tá pouco se fudendo pro resto. Animal doméstico é muito mais humanizado do que os que são feitos pra alimento, né? Sim, eu lembro que meu amigo vegetariano Lucas, que me ajudou a sair do armário, ele tinha uma camiseta que ele ia pra escola que era um cachorro preto e branco e uma vaquinha. Aí falava, porque a gente come um e cuida de outros. E aí você fica tipo, nossa. Mas na época eu cagava pra ele, né? É muito doido pensar isso, porque você vê polêmicas de... Tipo aquela do Carrefour, né? Do cachorro. Nossa, assim, que. E aí o povo bateram. começou a boicotar o Carrefour e eu, tipo, gente, vocês estão fazendo isso e comendo carne, qual que é a diferença? Não, e outra problemática, né? Agora você falou do Carrefour, que eu também acho um absurdo que aconteceu, que foi no outro supermercado, acho que foi no Extra, que o menino foi enforcado lá pelo segurança Nossa. e não teve. Foi na mesma época do cachorro, não teve repercussão nenhuma. O cachorro ganhou pôster, ganhou parede não sei na onde, grafitada, campanha, virou símbolo de resistência dos animais. E aí uma pessoa negra que foi morta, o povo cagou. Mas mais enfim. humanizado é outro papo, mas é importante entrar nisso também. Sim. Por que a gente humaniza algumas coisas e desumaniza as outras? Sim. Igual aquele povo que fala, eu tenho dó de um cachorro na rua, mas eu não tenho dó de um mendigo, porque ele tá lá porque ele quis. Nossa, porque o cachorro não tem consciência, ser humano tem. Vai tomar banho? Vai, pelo amor de Deus.
Mas enfim, gente, com esse episódio, a gente não quer converter ninguém. A gente não. Foda-se se você quer viver sua, continuar vivendo a sua Até vida. porque, né, o meu amigo aqui, Cleiton, ele é meio pessimista. Ele já falou, vou fazer um churrasco pra comemorar. Não, porque eu acabei ficando sem esperança. E com certeza, né, quem tá escutando esse episódio, vai ficar um pouquinho sem esperança. De tipo, mano, por mais que eu tente fazer, As grandes empresas estão fazendo muito estão fazendo pior. muito pior e o meu alcance não é nada. Mas, gente, óbvio que tem, né? Conscientização é tudo. Conscientização é tudo. E tomar a iniciativa. Ninguém precisa parar de comer carne do zero, mas o pouco que você evitar comer, você já tá ajudando significativamente. E olha esse dado que eu trouxe. Em 6 anos dobrou o número de vegetarianos. Então, aos poucos, a gente consegue mudar as coisas, assim. Não pode perder a esperança. Sim. E é isso, gente. Ai, tô uns Vocês estão chocadas? Vocês estão chocadas, gente? A gente ficou. Eu tô passado. um pouco eu fiquei meio bad vibe depois desse documentário. Não, gente, o engraçado foi, eu coloquei aqui o vídeo da Luísa Mel, aí todo mundo assistindo e de repente parou o vídeo, o silêncio, porque é absurdo, cara, é absurdo o que fazem. E pra descontrair, né? Porque a gente precisa continuar vivendo. No que são esse de hoje, eu trago a Tove Lo, que é uma cantora vegana. E ela não tem nenhum CD ou música específica sobre isso, mas enfim, vamos escutar cantores vegetarianos. E ela é muito boa, ela tem conceito, tem farofa, é uma delícia as músicas dela. E eu não tenho um CD específico pra trazer dessa vez pra vocês, mas Cantos da natureza. mas ela tem uma dupla de CDs que se complementam, que é o Ladywood e o Blue Lips. E eu acho que esses são os melhores CDs dela, embora... Dizem que o Ladywood tem uma referência fotográfica daquele da Madonna, Like a Prayer, né? Sim. A foto. Eu gosto muito desses 2 CDs, mas eu gosto muito do primeiro também. Eu acho que todos os CDs dela são ótimos. É muito boa, ela é muito boa. E ela aparenta ser uma pessoa muito gente boa também, Sim, né? deve ser uma pessoa legal de sair, né? Loucona, bebe, conversa. E outra coisa também que eu queria trazer, porque eu quis trazer ela, é que ela é bissexual, então... Sou bissexual, sim! Então vamos escutar artistas bissexuais também. E também uma coisa que eu queria falar sobre ela é que apesar dela... Apesar não, né? Apesar é uma palavra que traz uma contradição. Ela nunca se relacionou com mulheres, mas eu imagino que tem toda uma pressão da sociedade pra você não praticar atos homossexuais. Sim, mas essa questão eu acho até interessante. Só dar uma descontraída, né, gente? Falar sobre que, assim, quando a gente se descobre gay, a gente também não tem... Necessariamente a gente sai com homem. A gente saiu com homem. Por exemplo, eu já sabia que eu era gay, mas eu nunca tinha beijado um menino, mas eu sabia que eu era gay. É mais pela questão, eu acho que, afetiva. Sim. Né? Você fala, putz, eu me atraio, quero namorar com esse tipo de pessoa. A gente Então, nunca trouxe especificamente o tema de bissexualidade aqui. Queremos em breve. Mas é importante conscientizar que você não precisa estar dentro de um relacionamento ou ter se relacionado com uma pessoa específica pra saber que você se atrai por ela. Enfim, é isso. E agora vamos para o nosso POC Indica. Então, gente. Oi, meu nome é Cleiton. Eu vou indicar um vídeo que foi o que me deu a ideia de ter esse episódio, que é o Tá Na Mesa, do canal Taste Made, que tem o Hugo Merchan, que é o ex-Masterchef, Clarice, do ex-Masterchef também. Os outros 2 nomes eu não sei. Rosa Luz. E a Rosa Luz maravilhosa. São 2 brancos do sul, 2 brancos do sul, mas eles são são conscientes, né? E eles debatem só acho que são 5 ou 6 vídeos que tem, 50 minutos cada. Então tem que ter vontade. Um tempinho. Mas é tipo um podcast, né? É uma roda de conversas, eles sorteiam lá um tema que eles vão falar, e um deles era sobre o consumo de carne, vegetarianismo, né? Veganismo, né? Eu acho, não sei. Acho que é vegetarianismo mesmo. E aí foi o que eles falam mais ou menos tudo que a gente falou aqui, só que sem se inspirar no documentário, né? Eu acho muito interessante
interessante você ter falado disso, porque tem uma fala da Rosa Luz que ela fala exatamente da dificuldade que foi pra ela, como uma mina pobre, dela aderir também a ser vegana total. Porque Sim. ela falou que ela também passa, isso que o Pedro comentou também, de passar o dia inteiro na rua, não sei o que lá. Aí ela chega num lugar que tem uma alimentação, ou ela come aquilo, ou ela não vai comer. Sim. Era a única opção dela. Aí ela falou, né, que ela comia bandejão, né, da faculdade, e aí, tipo, só tinha coisas com carne, né, Ou com coisa de origem. ou com coisa. E aí ela falou que ou ela se alimentava muito mal, porque só tinha, tipo, arroz e feijão, né, provavelmente, ou ela não comia. Então ela acabou cedendo, virando vegetariana, né? Ela não se identifica, né? Ela não fala que é vegetariana ou vegana, mas ela falou que tem ações vegetarianas. E então é muito interessante. Tudo que eles falam lá é uma visão mais. Porque eles cozinham, eles já viajaram, então eles trazem outra bagagem, né? De Sim, assunto. aquela a da menina que falou lá da Índia, né? A Clarice e tal. Então é bem interessante para quem quiser começar a falar sobre o assunto e a entender a importância do que você come, né? Que é o que a consciência. Realmente a consciência que a gente não tem. A gente não tem a consciência do que a gente come e por que a gente come. A gente acha que come arroz e feijão. Tanto que para quem viaja para fora, igual a gente viajou, lá no Chile, por exemplo, eles não comem arroz e feijão. E aí você fica parando pra pensar. O que eu vou comer? O que a gente vai comer? A gente tava aí a muito gente ficou, meu comer Deus, isso? o que a gente vai comer? Tanto que a gente foi no mercado, comprou arroz, feijão. E fizeram. Que é mais. Não, a gente não comprou. Vocês fizeram arroz? Porque não tinha a panela de pressão, Vocês fizeram? A gente comeu arroz. Mentira, gente, sério? Sim. Mas lá Que vende, mas é doido. tipo 1 quilo só, não é igual aqui que vende a 5 quilos. E. É caro. É mais caro, bem mais caro. Então é isso, você vê que é tipo, você tá você nasceu no Brasil, você tá condicionado àquela comida, né? E aí faz parte, igual da Tailândia lá que a Clarice fala, que lá eles têm, a cultura deles é vegetariana, né? Eles comem mais, não vegetariano em todo, mas Mais é incentivado mais sem carne. E é a vida deles, eles vivem e sobrevivem assim, né? Inclusive, um beijo pros orientais, sem os quais eu não ia comer hoje em dia, por muita coisa do que eu como vem da culinária oriental. E até fala no documentário do Call Experience que se a China inventar de comer carne, fudeu. Porque não vai ter espaço pra comportar mais boi, mais pasto, mais A desmatamento. China Né? é o país mais populoso do mundo. Então, chineses, por favor. Continuem assim. Enfim, meu Poc Indica vai para um perfil no Instagram que se chama Vegano Periférico. E é interessante justamente por isso, por tirar a questão do vegano e vegetarianismo de classe alta, de ser uma coisa elitizada. E é um cara, tipo, periférico, e ele posta os pratos que ele tá fazendo, que sim é possível você ser vegano e não ser rico e diminuir o consumo de carne. É muito interessante, é bom para quem tá começando nesse rolê, para ver que dá para você substituir várias coisas e continuar tendo um prato saudável e nutritivo. Enfim, é isso. E eu tava até falando com o Pedro, tem a Larica vegana, né? Que é Ai, a da menina, a Larica Vegana é a irmã do Gente, fofocas, gente. Armando isso, eu não sei quem. A Larica Vegana é a irmã do ex-namorado da Taquerida. Nossa, tá tudo Não sei aquela mota, né? É. Inclusive, gente, rapidinho, não queria cortar, eu fiz a receita dela que eu achei muito melhor a receitinha da semana do que uma outra menina que fez aí. Umas marmitinhas pra semana, né? Ela fez uma maravilhosa. Que eu super aderi, que ela gastou R$40 e foi variados, assim, sabe? Muito bom. E eu tava até falando com o Pedro, assim, que tipo, como é o que eu falei, né, da minha experiência, que a gente é ensinado a que ter carne é ter status, você conseguir alcançar, né, querendo ou não, né? Sim. Trazer essas dietas veganas, vegetarianas, traz a oportunidade de famílias que não têm o que comer a criar coisas com abobrinha, a criar coisas com coisas que são baratas, né? Ou que encontram no final de xepa, né? Ai, gente, fica maravilhoso. O Pedro, ele arrasa na cozinha. Ele fez um quibe de abóbora. Ai, eu Puta amo que la esse quibe. merda. É uma Ai, delícia. maravilhoso. Ainda mais na larica.
Mas enfim, aí o que eu queria dizer é isso, que tipo, não tô colocando a culpa na fome nas pessoas que passam fome, né? Mas, tipo, não que essas pessoas que passam fome tenham acesso a esse tipo de Sim. informação. Mas assim, você cria oportunidades de alimentos, né? Que tipo, você não vê que dá pra você fazer milhões de coisas com uma abobrinha, um milhão de coisas com uma beterraba. Sim. Você acha que beterraba é só pra comer cozida e salada. Abobrinha é só pra comer esse tipo, desse tipo. Então, dá oportunidade, abre o leque de oportunidades, né? Enfim, as minhas indicações são exatamente sobre isso, sobre comida, porque abre pra você um leque completamente novo de alimentação que você não fazia ideia que existia. E eu queria trazer os canais do YouTube Presunto Vegetariano, que é de uma fofa, a Paula. E ela tem várias receitas. Hoje em dia ela não tá fazendo mais vídeo, mas tem tanto vídeo lá pra. Dá pra maratonar. Dá pra maratonar. E tem a Vilganas também, elas não fazem mais. Tem vários canais que fazem hoje em dia. Eu não sei se elas pararam oficialmente, não vi um comunicado tanto do presunto vegetariano quanto das Vilganas. Mas enfim, elas são um casal lésbico e elas cozinham juntas e elas têm várias adaptações de pratos com carne pra vegetariano. E não é tão distante. Tipo, elas têm uma receita de costela parecida com o do Outback e elas usam cogumelo pra fazer, tipo, as costelas. Então não é uma coisa super processada, é uma coisa saudável até. Não é cheia de sal, cheia de açúcar e... Nada do tipo. Enfim, nada que vai fazer muito mal pro corpo. E eu também queria trazer um canal / programa que é... O Cleiton não gosta, mas... É mais sobre confeitaria, que é a Dulce Delight ou Rainha da Cocada. O que eu acho muito legal dela, a Raíza Costa, é que ela traz uma preocupação com o alimento. Ela quer aproximar mais as pessoas do alimento. Que ela super incentiva a consumir de produtores locais. Você ir atrás de quem tá perto mesmo. Você sabe de onde que vem aquela comida, como que ela é feita. E tem algumas receitas vegetarianas e até veganas, porque é confeitaria, então não tem diretamente carne. Tem algumas coisas com gelatina, mas... Leite, né? Coisas com leite, mas não vegetariano pode comer, em geral, as receitas que ela faz. Então tem algumas receitinhas pra tirar lá. E eu queria trazer principalmente essas coisas de alimento, porque eu acho que elas convertem muito mais as pessoas... Eu acho, né? Não é que tem uma pesquisa sobre isso. Mas eu acho que elas convertem muito mais as pessoas ao vegetarianismo do que mostrar essas coisas ambientais. Ou... Por exemplo, que vegetariano vive mais. É porque a gente não vê o nosso impacto direto, né? Tipo, como a gente não se vê, tipo, se eu parar de comer carne hoje, a gente não tem um retorno de que, olha, você comeu carne, você ajudou lá, não sei o quê. Porque você se vê uma pessoa parando de comer. A gente é egoísta, milhões, né? Então eu acho que é por isso mais também. Agora, você aproximando coisas gostosas com coisas vegetarianas, eu acho que é mais fácil de agradar, né? E fazer mostrar as possibilidades, né? Que o vegetarianismo traz. Atrai muito mais as pessoas do que crueldade animal, o meio ambiente. Enfim, acho que é isso, pessoal. Ai, gente, vocês gostaram? Eu gostei. Eu amei. Mas eu sou vegetariano, né? Então eu sou suspeito pra falar. Assim, o Cleiton teve até dor de cabeça quando ele assistiu o documentário, se não me engano, né? Porque é muita informação. Eu espero que vocês escutem com calma. Peguem todas as informações, vão atrás pra saber, porque... A gente vai deixar os links, na verdade, de tudo que a gente falou das pesquisas. A gente vai deixar os links aonde? No Insta? Não, na descrição do Spotify dá pra deixar os links. Então se você estiver ouvindo pelo Spotify, vamos deixar os links aí, gente. E é isso, gente. Se você faz coleta seletiva de lixo, continue. Se você gosta de comer menos carne, continue. Se você toma banho de menos de 10 minutos, continue. Fazendo todo mundo a sua parte, tem uma chancezinha mínima de que a gente reverta. E outra coisa, você é um exemplo. Então, tipo, seu filho, ou seus netos, ou seus irmãos, primos, vai ver que você tá fazendo, talvez possa mudar tem um comportamento de imitar também, né? Eu
sei que eu mudei a alimentação de algumas pessoas por causa do meu estilo de Do vida. exemplo, né? Então, vocês são um exemplo mesmo. Exatamente. Então, continuem fazendo, não é? Por mais que seja, a gente não veja luz no fim do túnel, é igual a gente. A gente tá vendo que tá dando uma merda, que o governo quer nos matar, quer nos silenciar, e a gente continua sendo muito gay, muito bem viado, levando informação e gaysices pra todo mundo. É isso aí, gente. E é isso, Bom, gente. gente, um beijo. Até semana que vem. Um beijo. E continuem Bem viados!